Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do IbraCast. Hoje com um tema muito importante, com consciência negra, uma data além do calendário. E temos aqui como uma convidada a Juliane Quintino Teixeira, ativista do movimento negro desde 2004, presidente e cofundadora do Grupo São Benedito Afro-Brasileiro. Graduada em Letras, Pedagogia e Serviço Social, pós-graduada em História da Cultura Afro-Brasileira, Serviço Social na Educação e Serviço Social e Direitos Humanos. Coordenadora da Pastoral Afro-Brasileira da Diocese de Caratinga. Juliane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com vocês, qual eu agradeço muito o convite. Prazer, com certeza, é todo nosso, porque hoje vai ser um grande aprendizado que teremos com você, né? 20 de novembro é uma memória ativa. Marca o assassinato do Zumbi dos Palmares em 1695, que é o símbolo da resistência negra e dos quilombos. Desde 2023, se tornou feriado nacional do Dia de Zumbi e da Consciência Negra. O que nos atenta que vai além de um evento cultural. E sim também um compromisso do país com a história que formou o Brasil e com a dignidade de quem ainda enfrenta, né, o racismo todos os dias. E ampliando o nosso debate para a educação, é importante falar da Lei 10.639 de 2003, que alterou as leis de diretrizes básicas para tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira no fundamental e médio, que inclui África, diáspora, lutas e contribuições negras. E a inclusão do 20 de novembro no calendário escolar. Ou seja, não é uma pauta opcional, é diretriz curricular que o ensino precisa seguir. E a urgência aparece nos dados em 2024. 8,7 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não haviam concluído o ensino médio. E a conclusão da educação básica ainda é menor entre pretos e pardos que entre brancos. Um retrato das desigualdades que precisamos enfrentar. Esse impacto do feriado nacional, que é uma consciência coletiva, como dito, né, no início, Juliane, desde 2023, o 20 de novembro é um feriado nacional por lei, reconhecido oficialmente uma luta histórica. O que muda quando o Estado reconhece o 20 de novembro como feriado nacional? E na prática, qual o impacto que você enxerga para a consciência social do comércio à escola e quais compromissos individuais deveríamos assumir para essa data não virar um protocolo vazio? Olha, de suma importância é a data do 20 de novembro, que é colocado no calendário escolar desde 2003, né, como Dia Nacional da Consciência Negra, e a gente vem perpassando esse currículo através da Lei 10.639, fazendo a Semana da Educação para a Vida e celebrando o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A partir do momento que se torna feriado, a gente consegue perceber a valorização a mais desse dia. Mas o dia já era bem lembrado, né, através da culminância dos projetos, através dessa conscientização. Então, a gente já celebrava muito afirmativamente esse dia. Em alguns estados brasileiros, já era feriado há muito tempo, né? Feriado estadual. E virando nacional, a gente tem essa perspectiva, então, de estar ali no calendário como feriado nacional. Trazer essa retórica do Dia Nacional da Consciência Negra é uma grande luta também do movimento negro, né, que está nessas pautas desde a década de 70. Então, eu, pertencente ao movimento negro, reconheço e vejo a grande importância do Dia Nacional da Consciência Negra ser um feriado nacional. É interessante, né? A questão do racismo estrutural no cotidiano, desigualdades educacionais e de oportunidades seguem visíveis, né? O termo racismo estrutural, ele vira concreto no dia a dia. Se você tivesse que explicar o racismo estrutural em 3 cenas do Brasil de hoje, acesso, atendimento, oportunidades, quais seriam? E que micromudanças imediatas cada ambiente pode adotar com relação a isso? Olha, a gente faz esse trabalho de conscientização desde a educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e hoje também ensino superior. Então, todas as graduações, a gente tem a temática da educação nas relações étnico-raciais. Então, a gente pôde perceber que
todas as disciplinas, todo o curso superior, perpassam a educação nas relações étnico-raciais, que é um grande avanço também. A gente já consegue perceber isso nitidamente, né? Quando a gente é convidada em vários cursos a estar falando sobre essa temática. E a gente percebe também, através da educação e do currículo, como que a gente vem avançando nesse cenário, né? Como que a gente vem trazendo esse cenário e trabalhando dentro das estruturas. Porque quando eu vejo o racismo estrutural dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, né? Quando eu vejo no serviço público, no atendimento à saúde, por exemplo, né? Que a gente tem que ter a equidade do tratamento da saúde, sobretudo da população negra, na assistência social. Então, a gente vê que perpassa a política pública da equidade racial, ela perpassa todas as pastas, ela perpassa em todos os ambientes, né? Até mesmo o racismo ambiental, né? Do meio ambiente, onde a gente percebe que as maiores catástrofes acontecem e aquela pessoa que é negra e pobre, ela sofre mais, né? Então, a gente percebe esse racismo estrutural dentro da estrutura do país, porque ele foi designado lá no início, né? Quando começou a colonização, e a gente percebe esse tripé da sociedade brasileira, que é formada por esses 3 povos principais, que é o indígena, o negro e o branco. Então, na hora de iniciar ali a nossa sociedade brasileira, só foi dada a oportunidade ao povo branco. Então, o povo indígena e o povo negro ficaram para trás, né? Então, por que hoje ainda existe racismo e discriminação? Porque foram séculos, né, tendo diferenciação de um povo para o outro. Então, a escravidão trouxe muito isso, né? E a partir daí, quando eu vejo em 3 de maio de 1888, quando há a abolição da escravatura e não é dada nenhuma condição para que o povo negro tivesse o mínimo, né, para ele poder ter escolaridade, para ele ter acesso a um trabalho digno, né, não foi dado a ele. Então, hoje a gente vê que ainda esse racismo estrutural, ainda esse disparate de não ter igualdade, né, ainda é resquícios da colonização. Então, se eu tenho no Brasil 3 povos, 3 etnias principais, a mãe pátria teria que ter dado suporte para essas 3 etnias igualmente. Aí hoje nós não viveríamos o que a gente vive, né? Que é essa diferenciação que ainda temos entre brancos, negros e indígenas. O povo indígena praticamente foi dizimado, né? Não foi dada nenhuma oportunidade para aqueles que eram donos da terra. Então, se tivessem dados reais oportunidades iguais para todo esse tripé da população brasileira, hoje nós não precisaríamos lutar por igualdade racial. Você falou a respeito do racismo ambiental, explica um pouco para a gente, porque assim, a gente está mais acostumada a falar no racismo estrutural, e muita coisa também a população está mais acostumada por questões mesmo de internet, né? Isso. Hoje, infelizmente, muita gente acha até que é modinha essa questão, só que não sabe a real situação. Então, assim, nessa parte de racismo ambiental, explica um pouco para a gente entender. Quando a gente vê as catástrofes, né, sobretudo quando aqui em Caratinga a gente vê muito isso também, quando rompe alguma barragem, algum barranco, por exemplo, e você vê que aquele barranco inunda alguma casa. Aí há mortes, né? Então, qual é a população que mora nesses lugares? Né? Igual, por exemplo, favelas. Qual é a população que mora nas favelas? Então, a gente vai ver que, majoritariamente, é a população negra, né? É a população que tem esses traços da população afro-brasileira. Então, tanto aqui no interior, como também nos grandes centros. Então, a gente vê que, majoritariamente, é a população afro-brasileira. Então, quem sofre mais com essas desigualdades, né? Então, uma pessoa que ela tem uma condição, igual aconteceu as queimadas lá nos Estados Unidos. Então, aquelas grandes casas. Então, aconteceu a queimada, mas eles tinham para onde ir. Eles tinham outras casas, eles tinham outros lugares, né? Para poder se refugiar. Aqui não, quando acontece algo desse porte, a pessoa não tem para onde ir. Às vezes não tem nenhum familiar onde ela pode se refugiar, porque todo mundo mora lá. Então fica em abrigos, né? Vai para a quadra de escolas, né? Então a gente consegue perceber isso, que já está sendo um estudo
da nossa sociedade brasileira também sobre o racismo ambiental. E existem várias formas de racismo, né? Que a gente luta até hoje com o movimento negro. Já avançamos muito já, porque antes da 10.639, os livros didáticos não traziam as crianças negras, né? Não traziam os indígenas, não traziam pessoa com deficiência. Então, a legislação ela foi avançando e cada um consegue se identificar no livro didático, no cartaz da escola, né? Cada um consegue falar. E a gente vê até em questão de publicidades, né? As empresas Publicidade, estão mais, verdade. estão Hoje a empenhando gente, mais. isso, a gente tem as cotas nos comerciais, nas novelas, né? Porque antes a população afro-brasileira só participava de novelas. Os protagonistas, né, por exemplo. É verdade, tem a gente tá vendo. Isso tudo é legislação. Aham. Então, a gente via que só participava ou papel de doméstica ou quando era novela da época da escravidão. É verdade. Não é? Isso Então, eram fato. pouquíssimos papéis. Hoje, se a gente fica vendo reprises, né, de novelas anteriores, a gente vê pouquíssimos negros, né? Então, hoje a gente vai equiparando e vai vendo os espaços que a gente vai ocupando através dessa grande luta que teve o movimento negro no Brasil. O movimento negro no Brasil é muito forte e muito atuante. Isso é muito bom. E a gente vê mesmo, percebe. Percebe? Igual você citou, as novelas estão sendo repetidas. Quem não teve oportunidade de ver na época, hoje a gente vê grandes atores no papel de protagonistas sendo pessoas negras. Verdade. Então, assim, é um avanço, né, importantíssimo para a cultura, né, brasileira. A Lei 10.639 de 2003 torna obrigatório ensinar história e cultura afro-brasileira, que o conteúdo inclui a África, diáspora, lutas negras e contribuições na formação do Brasil. E o 20 de novembro, ele deve constar no calendário escolar, que é esse, né, feriado que temos. Qual que é a diferença entre atividade de novembro e cumprimento integral da Lei 10.639? E se você, Juliane, fosse implementar num campus hoje, quais desses 3 passos seriam inegociáveis? A formação docente, material didático ou avaliação, portfólio, para transformar o discurso em prática. Qual seria mais importante para você colocar aí como prioridade? A formação docente. Por quê? O que a gente observou quando iniciou a Lei 10.639 em 2003 foi justamente a preocupação dos professores em como abordar, né? Como colocar no currículo durante todo o ano, porque acontece no 20 de novembro, é uma culminância de tudo que foi aprendido através daquele ano letivo, né? Então, a gente coloca através dos textos, todas as disciplinas, através da matemática, história, artes, e vai introduzindo a história e cultura afro-brasileira, para tirar também aquele pensamento de que o povo negro só serviu para ser escravo. Então, a gente vai mostrar o lado da cultura afro-brasileira, o que a gente traz de legado para a nossa população, o que a gente deixa de cultura, de arte, o que a gente traz para a nossa população. Então, aí a gente traz através de textos, através de arte, através de pinturas, através de desenhos. E eu pude perceber muito isso quando a gente estava na pandemia. Que meu filho estava no primeiro ano do ensino médio e observando aqueles PETs, né, o plano de estudo tutorado, eu consegui observar os textos que ele estudava em português e os textos traziam a história do povo africano, traziam os reis, as rainhas, a riqueza, trazia nitidamente. Então, todas as séries, né, então como ele estava no primeiro ano do ensino médio, mas observando os outros planos de estudo tutorado de outras turmas, eu observei que todas elas traziam durante o ano letivo. Aí, o que acontece na semana do dia 20 é a culminância dos projetos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, vai celebrar o dia 20 de novembro só um dia? Não. Ele vai ser introduzido durante todo o ano letivo e a culminância com apresentações, com palestras, com música, com dança, acontecerá no dia 20, ou na semana do dia 20, né? Então, a gente percebe esse avanço que nós tivemos. E hoje, até a creche, a educação infantil, os pequenininhos de 3, 4, 5 anos, tem lá a história cultural brasileira. Muito interessante. Que bonitinho. Aí a gente vai aprendendo. A gente leva os tambores, colore máscaras, né?
leva os turbantes, as vestimentas coloridas, para eles já irem entendendo, né, qual é aquele sentido de... a importância, e a importância daquela relação. Igual o Nelson Mandela fala, né? Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor de sua pele ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Então, se elas podem aprender a odiar, nós vamos ensinar a amar. Então, ninguém nasce racista. Resumindo, é tudo educação. Tudo é questão de educação. Por né? isso que eu prezo pela educação. Quando a gente perpassa pela educação, é que a gente vai conseguir uma sociedade antirracista. Né? Quando a gente consegue discernir. E a palavra principal que eu levo para cada escola que eu vou é a palavra respeito. Porque a partir do momento que eu respeito a identidade do outro, né, a vestimenta que o outro escolheu usar, a deficiência do outro, a partir do momento que eu respeito, o respeito ele vai caber em todos os lugares. Aí eu vou ter essa consciência de respeitar a todos com igualdade. Com certeza, a educação ela é a base principal para tudo. Porque, como você diz, a criança, ela não vai discriminar alguém do nada. Do nada. Ela ouviu, ou em casa, ensinou. Ou o vizinho, isso é fato, né? Então, a educação ela é muito importante. A gente nunca pode abrir mão disso. Verdade. Né? É até clichê o que eu vou falar, mas podem tirar tudo. A sua educação ninguém tira. Ninguém tira. Você pode perder seus bens, mas a educação é impossível. Então, a gente tem que investir sempre mais na educação. Juliane, mesmo com os avanços, a gente percebe com relação ao desemprego, que a taxa de desemprego para pretos, ela é bem maior do que brancos. E a gente percebe também que mesmo com a empregabilidade tranquila com relação aos pretos, o salário ainda é menor que os brancos. Acreditamos que somente a educação ela pode mudar essa realidade e diante dessa linha de pensamento. Se você pudesse pedir 3 ações simples para qualquer faculdade abrir portas para estudantes pretos, quais seriam? A gente dá continuidade às cotas, né, como ações afirmativas, para corrigir esse curso. Então, como a gente viu pelo percurso da sociedade brasileira, ao introduzir somente o branco na escolaridade, porque não podiam entrar na escola, nem negros e nem indígenas. Verdade. Então, eles não podiam estudar. Então, o povo branco foi avançando e o povo negro e indígena foi ficando para trás. Então, a partir do momento que eu consigo corrigir, ainda que pouco, né? Porque antes das cotas nós tínhamos 2% de negros com curso superior, hoje a gente já passa de 7%. Então, a gente já vê esse avanço, né? Quando a gente consegue acessar o ensino superior, seja numa faculdade particular ou numa universidade pública, a gente vê o acesso do povo negro ao ensino superior. Porque o que a gente observa? Que começa muito bem na educação infantil até o ensino fundamental 1, que é o 5º ano. Isso aconteceu na minha própria casa, com o meu irmão. Nós somos 2 irmãos negros da periferia. Então, o meu irmão parou, foi até o 5º ano só, começou o que era chamado de 5ª série, né, que é o 6º ano hoje, e não avançou. Então, eu sou uma exceção. Na minha rua, por exemplo, eu sou exceção de quem fez graduação primeiro. Na minha família também eu sou exceção. Ninguém tinha ainda graduação. Então, meu primeiro curso de graduação foi em 2001. Então, a gente é exceção dentro desse cenário grande, onde pretos e pardos não conseguem acessar o ensino superior. E há um funil também lá no ensino médio, que eles vão deixando a escola para poder trabalhar. Eles falam, e agora eu vou estudar ou eu vou trabalhar? Então, quem consegue fazer os dois, né, igual a gente trabalhava durante o dia e estudava à noite, né, vai ocupando aquele espaço. E é igual você disse, a educação é que vai mudar as relações, é que vai mudar o mundo, é que vai mudar as pessoas, né? Então, eu sou fruto disso, de uma educação. A partir do momento que todas as faculdades entenderem, né, por que a pessoa negra está ali através de uma cota, por que houve aquele acesso à educação superior, ela também vai ter que fazer um esforço para continuar ali, porque não é fácil, né? Ela manter ali o seu trabalho e ainda continuar estudando. É uma luta diária, né? A cada dia. E ao receber menos ou ter menos oportunidade de emprego, aí você coloca, né? Quando você está ali numa seleção, aí no final vai afunilando aquela seleção e chega no final você tem ali um branco e o negro. Quem a empresa vai contratar?
Então, a gente vai vendo isso nitidamente nas relações do nosso país. Então, a gente tem que mostrar a cada momento, né, que a gente consegue, que a gente dá conta, que é igual, né? Então, a gente vai perpassando por esses caminhos para mostrar que negros e brancos possuem a mesma intelectualidade. Então, a gente pode provar isso para a população, provar que a gente pode, sim, conseguir chegar lá. Quando eu fui vereadora, eu cheguei na tribuna para fazer o meu discurso, né, meu primeiro discurso. Então, o pessoal me conhecia assim de vista, mas não tinha ainda ouvido falar, debater. Aí um dos vereadores falou assim, olha, gente, como que ela fala? Deve ter algum deputado por trás dela que faz o discurso para ela, entrega tudo pronto. Eu só olhei assim e falei, deixa o tempo falar, né? Aí o tempo foi dizendo para ele que não tinha deputado por trás, era eu mesma que estava falando, era a minha voz. Mas aí a pessoa acha que a gente não é capaz. Aí algumas perguntavam assim para mim, por que você fala assim? É porque você tem letras? É porque você é professora? Não é porque eu tenho letras, não é porque eu sou professora, é porque eu tenho a vivência. A vivência que forja a gente, né? Que nos dá essa estrutura da gente poder falar abertamente, defender a nossa população e de estar fazendo esse trabalho através da educação. Então, às vezes, a pessoa fica assim, né? Por quê? Será que tem alguém por trás? Não, é a gente mesmo. Mas isso, a gente não deveria ser exceção, deveria ser todos nós, negros e negras com reais oportunidades. Com relação às cotas em faculdades, a gente vê muita crítica. Porque, por exemplo, que o negro ele tem direito a uma cota, sendo ele financeiramente melhor nessa condição do que o branco? A gente vê muito essa crítica. Explica pra gente. Muitas pessoas tentam colocar que deveria haver uma cota social. E há, porque nós temos o ProUni, que é social, nós temos o Enem, que é social, tanto para branco quanto para negro. Exato. Então, são políticas educativas social, independente da sua etnia. Quando a gente coloca a cota racial, através do IBGE, né, onde pretos e pardos vão se identificar com a população negra, inclusive na Amazônia, a cota não é para negro, é para indígena. Então, às vezes, a pessoa, né, ela faz um recorte falando que a cota é só para negro. Não. Isso. Vai depender qual é a maioria naquele estado. Então, na Amazônia, por exemplo, é para indígena. Então, quando eu vejo a cota racial, quem vai alcançar é a população afro-brasileira que foi negada o direito lá na época da colonização. É uma reparação histórica, né? Então, quem vai alcançar esse benefício é a população afro-brasileira, considerado pretos ou pardos. É uma ação afirmativa que não vai durar para sempre. Quando a gente conseguir corrigir essa distorção, volta novamente, né, para as cotas sociais, que é o Enem, o ProUni, que também já existe. Então, essa reparação, quando você vai colocar nos gráficos, quem acessa é a população negra pobre, não é a população negra rica. A que é rica, que tem condição, que é minoria, também bem pequenininha, verdade. Ela vai estudar fora, ela vai pagar o seu curso, isso é nitidamente. Então, você coloca os percentuais de uma população majoritariamente do nosso país. Então, vai alcançar, sim, a população negra e pobre. Está esclarecido, né, gente? Quando o ensino superior ele chega ao interior, né, e a adultos, trabalhadores, ele redistribui poder e amplia a cidadania. A própria promessa da República, né? Então, no seu olhar, o que uma faculdade comprometida com o território, polos, projetos comunitários, portas abertas para as primeiras gerações, entrega à sociedade que vai além do diploma? E quais exemplos concretos fazem a comunidade dizer essa instituição nos vê e muda a nossa vida? Olha, isso é muito importante. A gente consegue perceber também, parabenizar, né? Quando a gente percebe essa introdução de toda a população ter acesso a essa universidade, ter acesso a esse espaço, poder procurar um curso superior. Hoje a gente vê tantas pessoas, né, procurando um curso superior. Às vezes eu tenho lá na minha rua senhoras já com 60 anos, 70 anos, que se sentem tão à vontade de fazer uma graduação, de acessar
esse ensino que ficou hoje mais acessível, né? Isso. Antigamente era tão difícil, né, alguém acessar. Nossa. Então, através dessas legislações mesmo, né, as pessoas conseguem acessar esse campo, esse espaço e realizar um sonho também. Né? Realizar o sonho de ter uma graduação, pós-graduação, Isso. né? Então, a partir do momento que a gente abre as portas e fala, ó, você pode vir, você é capaz, né? Todos estão aptos, todos, para né? todos. Isso. Gente, isso é importante demais. E a gente já consegue perceber muito isso, viu? Eu estudei, quando eu estudei, tinha uma senhora, na época ela tinha 60 anos, eu sou formada em Direito. E ela queria ir por questão mesmo de realização pessoal. Ela não quer trabalhar, tanto que ela não trabalha na área, continua vendendo os pastéis dela, mas ela está realizada no sentido intelectual. E sim, isso é muito bacana. Né? Você vai pagar uma faculdade caríssima para vender pastel? Não, a realização. E ela está muito bem satisfeita, né? Não, e às vezes surge uma oportunidade. Exato. A gente está aí para as oportunidades, né? Surgiu uma oportunidade, a gente vai lá e fala, ó, eu tenho condição de exercer. Eu também tenho intelectual, né? Que eu posso colocar para fora. Isso a gente consegue perceber nitidamente. A gente percebe também através do movimento negro. O nosso movimento negro nasceu no bairro Santa Cruz, né? Então, a gente tem crianças, jovens, idosas, idosos, terceira idade. A gente tem uma junção de várias identidades dentro do movimento negro. Então, a gente percebe a autoestima daquelas senhoras. Quando a gente começou, né, ali no início, a vergonha. Hoje não, elas colocam aquela roupa colorida. Se posicionam, né? Coloca o turbante e vai apresentar. A gente faz apresentações, né? E vai apresentar, e peneira o fubá. Aí você vê a autoestima do povo, né? É gratificante, É né? gratificante. E a gente faz também esse trabalho, que às vezes as pessoas pensam assim, pode participar só negro? Não. Brancos, negros, todos são bem-vindos, porque a gente não está lutando por igualdade. Então, se a gente do movimento negro segregar, nós estamos fazendo errado. Então, tá a gente contra, né? está indo contra o que a gente prega, que é a promoção da igualdade racial. Então, a gente acolhe a todos e a gente consegue perceber como que o nosso universo vai mudando, né? A nossa sociedade vai mudando através da educação. E o bom é que as pessoas já estão entendendo, já estão participando, né? Já estão participando. Estão trazendo isso para a vida pessoal, profissional. Isso é muito importante, né? Total. Total. A gente vê, por exemplo, com relação ao colorismo. Estados Unidos, por exemplo, em filmes, a gente vê muito, né? Fulano é cor branca ou cor preta, né? Lá em salão negro. No Brasil, a gente vê uma diversidade maior de cores, né? Por que disso? Olha, no Brasil, a gente tem essa mistura, né? Essa mistura bonita de várias etnias e que fez esse povo bonito que a gente é. Verdade. E a valorização desse povo é que faz com que a gente seja mais lindo ainda. É eu respeitar essa diversidade, eu respeitar essas várias cores, esse vário colorismo que a gente tem. Antigamente, a gente tinha na caixa de lápis de cor um lápis chamado cor de pele. Que cor que era esse lápis? Rosadinho. Aí hoje a gente já tem uma cartela de lápis de cor que você sabe que é tanto de cor. Que cor de pele. Aí tem preto, tem marrom, marrom claro, marrom escuro, né? Tem também o rosa claro, tem todas as cores. Tem um mais nudezinho tem também. Mais nude, tem tudo, tem para todo mundo, gente. Aí o que a gente observa? Igual eu fui visitar uma comunidade quilombola. Então, a comunidade quilombola explica isso com muita sabedoria. Olha pra você ver que lindo. Eles falam, olha, Juliane, aqui na comunidade quilombola, todos nós somos negros. Só que existe aquele mais negro, que tem a pele bem retinta, que a gente fala negro retinto, né? Que a coloração dele é estilo África mesmo. E como foi tendo essa junção de cores, aí os mais novinhos foram nascendo mais clarinhos. Aí a gente fala que ele é negro que passou por 7 águas. Aí eles falam, mas todos são negros. Isso. Todos são negros. Entendi. Mas aí vai identificar quem é mais claro e quem não é. Mas todos se identificam. Igual quando perguntam, Juliana, você é o quê? Negra. Né? Então, pode identificar como preto ou pardo? Pode, porque a autodeclaração é nossa. Né? Então, é muito claro quando você vai fazer qualquer identificação, quem autodeclara é você. Igual eu sou professora. Quando eu estava dando aula para o 5º ano, chegou a prova do SAEB, então o aluno tem que preencher o seu questionário. Aí ele preenche qual é o seu gênero, qual a sua cor. E eu tinha um aluno que ele era bem preto, retinto. E ele, na hora de fazer o seu questionário, ele ficou incomodado em colocar que ele era preto.
muito incomodado. Ele ainda não estava preparado, ele tinha cerca de 10 anos. Então, eu vi que ele não estava preparado para se assumir preto. Aí ele falou, tia, o que eu ponho aqui? Aí eu falei, põe pardo, então. Posso pôr pardo? Pode. Aí ele, ufa. Aí eu coloquei pardo, porque ele não estava preparado. E eu percebi que ele não estava. Então, se eu forço a ele, coloca aí que você é negro, coloca aí que você é preto. Não, ele é que tem que estar preparado para isso. Então, se para ele ainda não estava bem, né? Então, ele auto se declarou pardo, que também é da população negra. Não está errado, né? Não está errado. Então, a gente é que tem que estar preparado. Entendi. Igual as meninas falam assim, Juliane, o que você acha das meninas negras que alisam o cabelo? Eu falei, não acho nada, ué. Você quer alisar? Então, cada um tem que se sentir bem, né? Eu me sinto bem com o meu Black Power, eu me sinto bem com o meu Rastafari, eu me sinto bem com a trancinha, eu me sinto bem careca, vou rapar tudo. Isso. Cabelo é feito para usar, né? Pra usar. Então, cada Verdade. um tem que ter a sua identidade e ser respeitada naquilo que a pessoa escolheu ser, né? Exato. Então, isso que é importante. E a partir daí, então, a gente consegue perceber como a nossa sociedade brasileira foi crescendo, foi se multiplicando e foi fazendo essa grande mistura, que é linda. Então, o principal de tudo isso é, sobretudo, o respeito. É respeitar. Eu respeitando a identidade do outro, a etnia do outro, né? O que ele traz consigo é o que é verdadeiramente que a gente vai buscar aí, essa igualdade, tanto racial quanto social. Que aulão, né? Eu acredito que você em casa também, você é aluno, aprendeu muito aqui agora, porque eu aprendi bastante coisa e é sempre uma inovação, né? Pra gente conhecer, pra gente entender e até mesmo pra gente colocar em prática, fala-se muito em respeito. Então, se você exige respeito, você também tem que respeitar mais. E pra gente respeitar, muitas vezes, o desrespeito, ele vem da ignorância. Sim. Então, hoje está tão mais fácil o acesso à informação com a internet. Se você não sabe, procura, pesquisa. Vamos fugir um pouco da ignorância para subir mais o nosso respeito. Foi um tema muito satisfatório da gente falar aqui. Eu poderia falar muito mais tempo aqui, conversar com a Juliane, que é uma pessoa sensacional, uma profissional excepcional e vem com esses projetos maravilhosos, contribuindo com a sociedade. Juliane, muito obrigada. A você que está nos seguindo no YouTube, continue seguindo sempre o IbraCast e também você pode seguir a Faculdade Ibra pelo Instagram e o TikTok, Faculdade Ibra. Juliane, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço de coração por esse convite, né? Me coloco sempre à disposição para a gente somar. E é isso mesmo, né? O respeito cabe em todos os lugares e a gente está aí para trazer essa consciência. E ter consciência negra é justamente reconhecer esse legado deixado pela população negra no nosso Brasil. Então, se você reconhece essa história, essa cultura, você tem consciência negra. Sensacional. Até a próxima.